Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Há quem diga que, muito obrigado, querido, há quem diga que no primeiro culto da manhã é um ensaio para esse culto, né? Mas eu sempre digo que pregar o mesmo sermão duas vezes é um desafio, pregar a segunda vez, né? É um desafio, porque a gente quer corrigir os erros do primeiro, ou às vezes a gente quer repetir o que foi bom no primeiro, e a gente não lembra, né? Os anos vão passando, Cadu, e a memória vai diminuindo, aí fica difícil para a gente, para desenvolver. Mas é sobre isso que Deus tem tratado a nossa vida, sobre o amor dEle, da graça bondosa, misericordiosa, de que Ele tem que sempre trabalhar nos nossos corações a lembrança de quem nós somos, para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? É isso. Meus amados irmãos, eu costumo escolher para a minha vida temas. Cada ano eu escolho um tema para a minha vida. Esse ano eu escolhi o tema escolhas. Então eu escolhi o tema escolhas. Porque as escolhas que nós fazemos determinam quem nós somos. Ou quem nós somos determina as escolhas que nós fazemos. De uma forma ou de outra, nós temos que entender que cada escolha que nós fazemos, ela vai gerar ônus ou bônus. Então, eu escolho um tema para a minha vida. Esse ano eu escolhi esse tema. Esse tema, ele permeia as minhas leituras. Então, os livros que eu vou ler têm a ver com esse tema. Os filmes, eu sempre vou tirar uma lição. A música, porque esse é o tema que está reverberando no meu coração. A leitura bíblica está sempre direcionada para isso. Enfim. Tanto é que nos cultos de oração, quando eu estou pregando, né, esse ano eu já preguei 7 sermões no culto de oração, e todos os 7 tiveram como base esse título, escolhas. Então, você vê como isso é importante para mim, né? Eu fui convidado pelo André para a gente gravar os vídeos para a nossa campanha de evangelismo. A propósito, né, essa foi a primeira semana. Quantos assistiram os vídeos dos pastores? Levanta a mão aí. Ih, pastor. Foi ruim, viu? A gente precisa melhorar a comunicação da gente aqui. Gente, ó, Instagram da igreja, nós estamos com uma campanha de evangelismo digital. Nós gravamos vídeos, né, cada pastor com uma devocionais curtas, com temas apropriados para esse momento da sociedade e que certamente vai impactar a sua vida e a vida de tantas pessoas ao seu redor. O nosso desejo é que você, lá no Instagram da igreja, você assista aquele vídeo, você compartilhe, curta lá aquele vídeo, você compartilha aquele vídeo com outras pessoas. Se você não fez isso, não precisa fazer agora não, tá? Já vi gente pegando o celular agora não, tá? Mas você precisa fazer isso na semana, tá? Você precisa pegar lá o celular, que amanhã já vai ter vídeo novo, inclusive o pastor Marcos amanhã com o vídeo, né, da semana, depois o pastor Naum, depois o pastor Vitor e depois o pastor Léo. Essa sequência, eu acho que vai ser a mesma essa semana, né, André? Então, gente, compartilha, ajuda a gente, né, a fazer esse evangelismo digital, né, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E aí as mensagens que eu escolhi, que eu gravei, também tiveram a ver com o tema escolhas. Bem, tudo isso para dizer para você que a vida é esse processo diário de escolhas que nós fazemos. E a vida espiritual, ela só começa com uma escolha. Lá em Mateus, o Senhor diz assim, ó, se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas Ele dá para nós uma condicional, se você quiser. Logo, isso é o quê? Uma escolha. Então, a vida espiritual, ela só começa numa escolha. Quando nós escolhemos seguir a Cristo, negando a nós mesmos e tornando-se assim uma nova criatura. Esse processo, inclusive, nos leva a uma outra escolha. Porque quando eu escolho seguir a Cristo, eu também escolho deixar para trás as coisas e para tudo se tornar novo. O tudo se tornar novo é uma escolha que nós fazemos. Então o título da mensagem de hoje é... A gente combinou que quando eu olhasse ia aparecer, né? A gente ensaiou no primeiro culto, né? Foi tudo ensaiado, né? Vamos falar juntos? Fruto, consequência... Não combinou nada, né? Os meninos estão dizendo ali para mim. Ó. Fruto, consequência de uma escolha.
Fruto tem a ver com aquilo que é o resultado de alguma coisa. A árvore frutífera só vai dar o fruto quando essa árvore chegar no seu tempo apropriado. Então ali é o resultado de anos de uma troca, né, biológica entre xilema e floema. É isso mesmo, professora? Né? Há uma troca ali na fotossíntese, e aí vai se desenvolvendo até que uma hora ela vai dar o fruto dela. Não é assim? A vida espiritual é do mesmo jeito. No vida espiritual não há nenhuma diferença. Porque seguir a Cristo, deixando as coisas velhas no passado, meus irmãos, isso vai produzir em nós um fruto, chamado fruto do Espírito. E é sobre isso que nessa manhã nós vamos conversar um pouco. Nós vamos pensar um pouco sobre por que fruto. E como devemos dar esse fruto. Como é que Deus trabalha isso no coração da gente. Mas tudo começa lá em Gálatas, no capítulo 5. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia nesse texto da palavra do Senhor. Para que Deus nessa manhã possa falar abundantemente às nossas vidas. Com bondade, graça e misericórdia. Que nessa manhã Deus possa revelar a sua palavra aos nossos corações. Com equidade, com amor, com benevolência. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz a palavra do Senhor. Amém ou misericórdia, irmão? Amém, né? Amém. Versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos, portanto, permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja só, quando Paulo começa o capítulo 5, que nesse capítulo ele vai falar sobre o fruto do Espírito, lá no versículo 22 e versículo 23, mas antes de nós irmos direto para lá, para o amor, mas o fruto do Espírito é amor, bondade... Não, vamos começar no versículo 1, porque há um ensinamento até chegar no fruto, porque ele começa dizendo, trazendo à luz do entendimento teológico, doutrinário, a questão da liberdade, a questão da salvação, porque nós somos libertos do jugo do pecado. E aí Paulo, tanto quando ele usa essa expressão, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós temos aqui tanto o substantivo, irmãos, quanto o verbo fazendo referência à liberdade. Paulo então mostra aqui uma síntese, diz assim, cara, a liberdade é fruto de quem nos liberta. A liberdade foi oferecida a mim e a você para que possamos viver para quem nos libertou. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que as nossas escolhas diárias, elas devem nos levar para perto de Cristo. Vivendo de acordo com a salvação, vivendo de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Por isso que Paulo faz um alerta no versículo 13. Avance um pouquinho a sua leitura e vamos agora chegar no versículo 13. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Vê que palavra que Paulo traz de instrução a esses irmãos. Era muito provável que essa igreja, assim como muitas outras do Novo Testamento, ainda não tivesse a maturidade espiritual que nós já deveríamos ter, inclusive. Nós, Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Eles eram novos na fé. Eles ainda estavam num processo de crescimento, de desenvolvimento. E Paulo diz assim, ei, é preciso que vocês fiquem atentos, porque quando Cristo pagou o preço pela liberdade, não é para vocês fazerem desta liberdade a libertinagem. Se nós lêssemos, ou qualquer outra pessoa lesse esse capítulo, de uma forma despercebida, não lesse o versículo 3, poderíamos até imaginar que Paulo quisesse que as pessoas agora pudessem determinar o processo, né, o próprio padrão de comportamento. Eu sou livre, então, cara, eu sou livre, eu sento na minha moto, vou para onde eu quero, sem capacete, vento no rosto e acabou, eu faço o que eu quero. Mas não foi para essa liberdade que nós fomos libertos. Ele enfatiza que o Evangelho não liberta, irmãos, para o pecado, mas ele liberta do pecado. Paulo estava preocupado com a diminuição da obediência dos cristãos à vontade do Senhor. Porque assim, uau, eu fui liberto do meu pecado.
Só que existia um princípio ainda muito enraizado no coração deles, por uma questão cultural, claro, de que assim, meu pecado foi perdoado, então eu vou voltar a pecar, e daqui a pouco eu vou de novo, e daqui a pouco eu peço perdão de novo, e está tudo resolvido, está tudo certo. Só que não. Porque quando Jesus é oferecido como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não há mais o sacrifício que eu e você vamos fazer. Por isso que Paulo enfatiza e diz assim: ei, você não está mais sobre o jugo da lei. Agora uma nova, eu diria até assim, não é uma ordem, mas é uma nova investida, porque há um sangue derramado por você. Porque é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos lava. Eu confesso que eu tenho me preocupado um pouco com isso. Na verdade, eu tenho me preocupado muito, né? Uma geração que a gente tem tido na igreja, eu tenho pensado, tenho orado muito por isso. Já tenho falado sobre isso quando tenho oportunidade aos irmãos, que, sabe, a gente tem visto um aumento crescente de evangélicos. Muitos evangélicos, mas poucos cristãos. Eu espero que, e sonho e oro, para que na minha igreja, no meu pequeno grupo, na minha família, a proporção de evangélicos e de cristãos seja a mesma. Mas sabe o que isso significa, queridos? É que nós temos uma geração que quer experimentar muito mais esse perdão do pecado, e agora eu vou de novo, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Aí o cara se agarra no versículo, segura e vai. Não, porque agora eu vou aprontar, porque agora eu vou de novo, porque eu vou de novo. Quando na verdade, nós temos uma escolha. A escolha é de viver nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, para vencermos os nossos impulsos egoístas que só querem alimentar a carne. E agora nós chegamos no versículo 16 e 17. Olha o que diz o texto. Olhe para a sua Bíblia, que você está com ela aberta aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que me chama a atenção nesse texto, das muitas coisas, é Paulo dizer assim, o vosso querer. Paulo era especialista nisso. O que é que ele diz lá em Romanos capítulo 7? Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, é este que faço. E ele se autodenomina o quê? Miserável. Mas há uma linha teológica nos dias de hoje que diz assim, não, mas você não pode dizer que isso é miserável, porque há algo dentro de você que é bom, não é possível. Não tem. Carne é carne, espírito é espírito, e há uma luta constante, permanente. A natureza humana militando contra a natureza espiritual. A natureza humana que é inclinada para o pecado, briga contra a natureza espiritual que anseia por Deus. E a qualquer momento, irmãos, da nossa vida, nós escolhemos por uma e não satisfazemos a outra. E claro, né, Paulo incentivou os irmãos ali em Gálatas, e a nós, aqui também, a andarmos pelo Espírito. E ao escolhermos, irmãos, o Espírito, vamos então nos tornando cristãos. Naturalmente, começa então uma renovação espiritual dentro de nós, que consiste agora nessa nova natureza que nós vamos viver. Por isso que fruto é consequência de uma escolha. E agora então nós vamos dar um pouquinho mais aqui à frente no texto, porque Paulo ele vai dizer assim, as obras da carne. E depois eu fiquei, Alexandre, me perguntando, por que Paulo falou que era obras da carne e não falou que era obras do Espírito? Por que ele não disse que era fruto da carne e não disse que era fruto do Espírito? Por que ele não usou a mesma expressão? Olha, eu tive dificuldade de confirmar aquilo que a gente aprende, né? Mas será que é isso mesmo? Então fui buscar alguns teólogos, alguns exegetas. Eu tive muita dificuldade para encontrar essa explicação. Nós tivemos, Léo, um excelente professor do Novo Testamento, né?
Então a gente teve que recorrer às aulas do Novo Testamento do seminário. Ali, irmãos, naquele tempo em que você estuda, que você tem tempo para se debruçar sobre essas questões pequenas, que às vezes a gente lê e passa, mas há algo muito precioso a ser ensinado. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para trazer esse aspecto mais teológico, mais pedagógico para a igreja. Porque assim, ó, a obra da carne, aí ele tem aí uma lista, não tem, no texto? Ele tem uma lista, falando dessa obra. Você não precisa ter todos, entendeu? Você pode estar inclinado para um e não para outro. Você pode desenvolver um e não o outro. Fruto não está no plural, como muita gente ensina. Eu já vi grandes pregadores, inclusive, dizendo, mas os frutos. Isso não está no plural, nem no grego está no plural. É no singular, é o fruto. É o fruto espiritual. Esse fruto tem 9 características. Está no versículo 22 e no versículo 23. Então esse fruto, irmão, você não pode escolher dentre as 9 características assim, eu quero paciência, eu quero amabilidade, não, longanimidade eu não quero não, eu já tenho. Paz, não, eu também não, hoje eu estou com vontade de ter uma confusão, e eu não quero paz na minha vida, hoje eu quero confusão. Não, você não tem essa escolha, querido. Você não está numa feira com uma cesta e que vai escolher dentre os 9 qual você vai querer, porque aí você só tem um fruto. É como quem tem uma tangerina na mão e que tem 9 gomos. Essa é a forma mais simples e lúdica que eu ensino na classe de batismo. E é assim, querido. Você não tem a opção de ter um, de não ter o outro, mas a obra da carne sim. Por isso que lá é obra. Porque é escolha, o que vai ser desenvolvido. E fruto não, irmão, é consequência da escolha que você fez de seguir ao Senhor e de negar a si mesmo. Fechando esse parêntese, voltando então para o nosso entendimento do texto. Viver do jeito do Espírito é o que nós deveríamos mais desejar. E quer saber? Nós vamos morrer. E até lá nós vamos ter uma briga diária, constante, permanente, entre os desejos da carne e a natureza espiritual. Por isso que você precisa intencionalmente fazer a escolha de todo dia adorar o Senhor, gerando dentro de você conexões espirituais. Mas sabe, irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela continua a gerar desejos alternativos, concorrentes, os quais nós vamos experimentando até ceder esse negócio. Sabe, você começa a fazer assim, ó, vou bloquear aqui, lá vem uma flecha maligna, né, para você, aí você, ops, está bloqueado, ops, aqui não, esse aqui também não, essa área da minha vida já está aqui, não, aqui também não, mas aí você, de repente você deixa uma brechinha pequena, como diz o texto lá no Antigo Testamento, um pequeno buraquinho no muro é suficiente para uma raposa entrar e acabar com um parreiral inteiro. Pequeno. E às vezes esse espaço tão pequeno, a gente deixa o inimigo entrar. E a gente vai de alguma forma cedendo. A gente vai cedendo. E quando a gente menos espera, irmão, a gente cai na armadilha do inimigo. É como se a gente voltasse à estaca zero, ou como se você fosse nocauteado, fosse a lona. Vai, levanta, sacode a poeira e vamos de volta para a batalha. E aí você recomeça, mas você não recomeça mais de onde você estava no seu relacionamento com Deus. Paulo, ele diz, irmãos, que nós devemos ficar atentos, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque o vosso querer, irmãos, vai nos levar para longe da vontade de Deus. E agora nós chegamos no versículo 22, vamos olhar para ele. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como eu disse no começo do sermão, essa palavra fruto, o grego é karpos, e que significa exatamente um resultado de algo, né? É o fruto daquilo que você fez. Você está colhendo o que você plantou. A gente usa muito essa expressão, fulano colhe o que plantou. Então ele está colhendo o fruto daquilo que ele desenvolveu. Logo, quando o fruto do Espírito ele é exibido em nossa vida, ele é um sinal, ele é um resultado de que estamos sim sendo guiados pelo Espírito de Deus. É resultado da nossa conexão com o Senhor, dessa escolha consciente, intencional, de alimentar o Espírito e não a carne. E aí, irmãos, nós sim vamos evidenciar a presença do Espírito Santo em nós. Conectados a Cristo, conectados à videira. É através do fruto, irmão, que vemos a maturidade cristã em prática evidenciada. É através do fruto. Alguns pensam que o que evidencia a espiritualidade de uma pessoa são os dons espirituais. Inclusive há quem ensine isso. Os dons espirituais é quem de fato vai evidenciar a espiritualidade de alguém. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia. E lá em Coríntios a gente vê uma igreja bonita, grande, pujante, uma igreja que tinha vontade de fazer a coisa certa. Mas eles tinham dificuldades. Por quê? Apesar de eles estarem usando os dons espirituais na igreja, eles não tinham a maturidade suficiente para lidar com a espiritualidade. Logo, eles não entendiam sobre o fruto. Havia naquela igreja discórdias, havia naquela igreja interpretações equivocadas, glutonarias e uma série de outros problemas. Mas eles tinham os dons. Certa vez, eu estava chegando para Fortaleza, para morar em Fortaleza. Muito tempo atrás. E aí eu era um novato na escola. Logo então, nos primeiros meses, um colega lá de uma outra igreja, em que acredita que os dons evidenciam a espiritualidade, então ele me faz uma pergunta. Ele descobriu que eu era crente, isso em 1993, viu, irmão? Ele descobriu que eu era crente, eu era um adolescente. E ele me faz uma pergunta. Ele diz assim: você é batizado no Espírito Santo? Alguém já te fez essa pergunta, irmão? Você é batizado no Espírito Santo? E aí eu, um garoto, frequentando a escola bíblica dominical, embaixador do rei, batista, eu olhei para aquele meu colega e disse: claro que eu sou. Eu fui batizado no Espírito Santo, irmão, quando eu recebi o perdão, a justificação, e eu fui adotado como filho de Deus por obra do Espírito Santo. Sabe aquela hora que o cara dá aquela tela azul, né? Assim, não entendeu assim, o que eu respondi para ele? De fato ele não entendeu, porque ele continuou perguntando: mas isso quer dizer que você já foi, você fala em línguas estranhas? E eu, como um bom rapaz, educado, batista, eu disse para ele o quê? Não foi esse o dom que Deus me deu. Mais uma vez, ele não entendeu o que eu respondi e ele insistiu. Quer dizer que você não fala em línguas? Se você não fala em línguas estranhas, você não é batizado no Espírito Santo. Irmãos, havia por parte daquele meu colega da escola um equívoco, tal qual na igreja de Corinto, onde eles queriam medir algum nível de espiritualidade, se é que a gente pode medir, através dos dons. E tem um problema com isso, né? Quanto mais místico é o dom, mais espiritual a pessoa é. Hashtag só que não. Isso é um equívoco teológico, doutrinário. Porque, irmãos, veja só, nós ensinamos aqui na igreja princípios e valores da palavra do Senhor, e nós entendemos que fruto espiritual, irmão, ele está relacionado com o desenvolvimento do caráter.
Porque o fruto, irmão, ele é a qualidade do ser, enquanto que os dons espirituais são a qualidade do fazer. Ninguém vai fazer algo sem antes ser. Ninguém vai fazer o fruto da árvore sem antes ser a árvore. Ai, cansei de dar esse fruto. É uma tangerina ou uma laranja, né? Acho que é uma laranja. Os meninos colocaram. Agora eu vou... Vai ser manga. Mas não é assim, irmão. Porque o fruto só é um, com 9 características. Os dons, o Espírito Santo, diz o texto, que ele distribui deliberadamente, como ele quer. E é isso que nós ensinamos no nosso seminário, né, de descoberta aqui da rede ministerial, o seminário de descoberta do perfil de servo. E nós entendemos que tanto o fruto como os dons espirituais, eles devem sim ser evidentes na vida do crente. Ambos são importantes para uma vida bem equilibrada que honre a Deus, mas o fruto é a qualidade do ser, enquanto que os dons são a qualidade do fazer. O fruto do Espírito significa atitude, os dons são as aptidões. O fruto, querido, é um produto natural, de um relacionamento duradouro, com obediência, com diligência, com entrega, com renúncia à vontade de Deus. Aí sim, podemos afirmar que o crescimento espiritual faz parte desse processo gradual de amadurecimento da escolha de viver para o louvor da glória de Deus. E tem um detalhe, se a gente for conversar sobre dons espirituais, porque agora eu vou orar para Deus me dar esse, Deus vai me dar aquele, Deus vai me dar, porque eu acho bonito aquele. Irmão, ninguém vai ter o dom do ensino, se primeiro você não souber amar. Percebe? Você precisa ter essa qualidade do fruto para você exercer o dom que Deus te deu. Ninguém vai exercer o dom da hospitalidade sem ter longanimidade, sem ter paciência. Eu estou falando dos dons, irmãos, que poucas pessoas querem ter, sabe? No reino de Deus. Ninguém quer ter o dom do pastoreio, que não é o dom de ser pastor, o pastor, a figura do ministro, mas é um dom espiritual, de cuidar de pessoas. Inclusive no seminário, eu fico de olho nas pessoas que têm esses dons, porque são excelentes líderes de pequenos grupos, essas pessoas. E aí, não adianta você ter o dom do pastoreio, irmão, se você não tem paciência. Dá para entender? Fruto é consequência da escolha. A primeira escolha que nós devemos fazer é negar a nós mesmos, seguir o Senhor, é deixar as coisas velhas para trás, é entender esse processo que Paulo, antes de chegar na descrição dos frutos, ele diz assim: você não pode usar a liberdade com libertinagem, você precisa agir com diligência, porque você foi liberto do pecado para servir o Senhor. E aí, irmãos, eu quero deixar três dicas práticas de como podemos desenvolver esse fruto. Ok, pastor, entendi a sua explicação, bacana, tudo certo. Eu só preciso agora, pastor, de uma dica prática. Então eu vou te dar 3 dicas práticas para isso. Olha no texto, no versículo 24. Primeira dica, está bem no comecinho do texto, que diz o quê? E os que são, então diga comigo, são de Cristo. São de Cristo. Primeira dica que eu quero te dar é: escolha ser de Cristo. Como eu já falei, essa escolha ela é intencional. Quando você escolhe ser de Cristo, você gera identidade com Ele. Você está dizendo: sim, eu escolho Cristo todo dia. Eu quero morrer para a minha vida. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Porque eu fui chamado para focar no Espírito de Deus e não no fruto. Eu preciso me ligar à videira, porque eu sou galho. Eu não sou o ramo. E há uma crise. Que muita gente quer ser o ramo. Não, sou eu quem vou resolver tudo. Não, você só é galho. Isso você só vai dar fruto se você estiver conectado à videira. Então escolha ser de Cristo. Fruto é resultado, fruto é consequência da escolha de ser rendido ao Espírito de Deus. Segunda dica,
Escolha pertencer a Cristo. Esse sentimento de pertencimento. No versículo 24 ele diz: nós temos que crucificar a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Então, meu irmão, pertença ao Senhor, permanecendo nele, entregando a Ele as suas paixões, é fazer parte, é deixar com que Ele domine você. Pertencer é estar contido, é ser de alguém, é alguém ter autoridade sobre você. Mas ninguém pertence a Cristo sem antes se render a Ele. Ninguém pode pertencer a Cristo sem antes ser dele. Por isso, peça ajuda ao Senhor. Pertença a esse corpo, pertença a Ele. Terceira dica: escolha andar sobre a direção do Espírito Santo. Versículo 25 diz o que para nós? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Escolha andar sob a direção do Espírito. À medida, irmãos, em que nós vamos deixando o Espírito Santo controlar a nossa vida, a gente diminui para que o Senhor cresça. Pode ser que na primeira safra dessa laranja, uma laranja assim, sem muito caldo, né? Uma laranja mais seca, uma laranja menorzinha, uns gomos menores. Mas cada vez mais, a gente investindo nisso, essa laranja pode crescer na próxima safra. Ela vai dar um fruto mais viçoso, mais saboroso, mais suculento. E quando as pessoas estiverem ao nosso redor, e nós oferecermos a ela um gomo da paciência, a pessoa vai dizer assim: que sabor, hein? Como você conseguiu isso? Aí você diz: senta aqui que eu vou te explicar. Aí você vai dizer assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Nessa hora o Espírito Santo vai entrar na tua vida, e você vai deixar as coisas velhas para trás, você vai viver de acordo com a vontade de Deus, chamado natureza espiritual e não mais a natureza da carne. E aí você continua explicando: ainda que uma lute contra a outra, você precisa escolher intencionalmente alimentar a tua vida espiritual. Andar sob a direção do Senhor, irmãos, sob a direção do Espírito Santo, é entender que só Ele pode moldar, só Ele pode nos preparar, só Ele pode nos fazer crescer, só Ele é quem vai nos fazer estar desenvolvido. De outra forma, irmão, esse fruto vai ser mirrado, insosso, sem graça. Vamos aprender? Como podemos então desenvolver o fruto? Ser, diga comigo, pertencer, andar. De novo. Assim nós vamos desenvolver o fruto. O fruto do Espírito de Deus em nossa vida, o Espírito Santo em nós. Esse fruto vai ser cada dia mais viçoso, bonito, gostoso, muito mais lindo, para a gente poder oferecer aos que estão ao nosso redor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aquele meu colega, lembra dele que eu contei a história? Alguns meses adiante, ele foi suspenso no colégio. Mas ele não era crente, pastor? Mas ele foi suspenso. Talvez algumas pessoas que estejam aqui, pastor, agora nesse culto tem, né? Não entendo o que é suspensão, não entendo o que é recreio, o que é merenda, né? Tem uma turma aqui que já não entende mais o que é isso, né? Arguição, tem gente que não vai entender. O fato é que aquele meu colega, ele foi pego colando todo mundo, entendeu? Pescando, né? Pescando. Ele foi pego pescando, ele recebeu um papel pequenininho, com um cálculo de matemática, e ali então ele fez o dele, e ele passou para uma moça que ele paquerava com ela, e os três foram chamados a atenção, e os três foram suspensos naquela ocasião, por aquele ato, aquela infração escolar, né? Os meninos não sabem mais nem o que é isso, né? Não existe mais o inspetor, não existe mais essas figuras, né? Irmãos, sabe de uma coisa? Aquele meu colega, ele perdeu a autoridade
espiritual que ele podia ter com os colegas da sala dele. Sabe por quê? Porque ele deu vazão à sua carne. É assim, irmãos. O inimigo ele vai vir com pequenas brechas, ou melhor, ele vai aproveitar as pequenas brechas que nós dermos, para que cada vez mais esse fruto diminua, fica mirrado, e a gente não consiga dar isso ou oferecer a outras pessoas. Aquele meu colega perdeu a autoridade com os nossos amigos. Nunca mais ninguém olhou para ele como um rapaz crente. Naquele momento, nunca mais, o que eu quero dizer, naquele contexto ali de escola. Eu quero concluir com o texto de Gálatas ainda, no versículo 25, no versículo 26. E agora eu separei a mensagem, que diz assim, ó: já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Uau! Paulo diz assim, ei, já que você escolheu viver pelo Espírito, eu quero te dizer que isso não é uma filosofia de vida. Que você vai lá, legal, não quero mais. Eu só quero parte, eu não quero o todo. O fruto, irmão, vem sempre com 9 gomos, não vai vir com menos do que isso. Sempre. Você não tem opção. A opção que Paulo nos dá, nos oferece é de escolher intencionalmente ser de Cristo. Eu quero resumir esse sermão numa frase. Para você entender que o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. Deu para entender? Dá para a gente aprender essa frase também? Eu sei que vocês não gostam muito de repetir as coisas que a gente pede para vocês repetirem, mas isso faz parte de um processo pedagógico. Tem que repetir, né? Tem que repetir que é para poder entrar e a gente aprender. Então, diga assim, ó, o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. É sobre isso, irmãos, que nessa manhã eu queria que você abrisse seu coração para você aprender de que o que está sendo oferecido enquanto fruto é resultado da obra interna da ação do Espírito Santo em você. Quanto mais conectado, melhor será o fruto. Não podemos escolher. E aí eu finalizo com o Salmo 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei e na sua lei ele medita, pois será como árvore junto aos ribeiros, cujo... Já enganchou, né? Chega no versículo 3, já engancha. Mas o texto diz que cujas folhagens nunca murcham e dá um fruto no seu tempo apropriado. E tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ou será próspero, será abençoado. Meu Deus do céu. Irmãos, se nós permanecermos ligados à videira, nós daremos sempre o fruto na estação certa. E tudo quanto fizermos, irmãos, prosperará. Você é como essa árvore, dando frutos novos a cada mês, e que nunca vai perder suas folhas, e que vai estar sempre florescendo. Que Deus possa, nessa manhã, conduzir essa palavra ao seu coração, e que você seja o mínimo incomodado por Deus, para que você olhe para a árvore que você está conectada, que olhe para o galho que você é, e você veja o fruto que você está produzindo neste galho. Vamos orar? Eu quero te convidar a esse tempo de oração, esse tempo em que você olha para dentro de você, a esse tempo em que você, de fato, diz assim, Deus, o fruto é inevitável, já que é, Senhor, inevitável, que ele seja doce, saboroso, que ele seja, Senhor, suculento, que esse fruto do Espírito Santo possa, de fato, Senhor, ser
vistoso, seja gostoso, para que pessoas olhem e digam assim: eu quero também este fruto na minha vida. Pai de misericórdia, nessa hora, Senhor, em que refletimos na Tua santa palavra e aprendemos princípios e conceitos tão preciosos, que Tu possas, ó Deus, conduzir os nossos passos com graça, bondade e misericórdia, desejando, Senhor, a cada dia, que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, para as obras espirituais, para o fruto que Tu tens para nós, para aquilo, Senhor, que Tu há de desenvolver no nosso coração, para aquilo que é divino. Oh Deus, nos ajuda nessa luta, que tantas vezes até cedemos, perdemos, mas nos ajuda, Senhor, a levantar, a bater a poeira e seguir até a cruz, Senhor. Nos conectar a Ti, como o ramo, como a videira, Senhor, e como o galho, nós queremos estar ali conectados contigo e dar os frutos na estação certa, Pai. E que esse fruto espiritual possa abençoar, Senhor, a vida das pessoas ao meu redor, ao nosso redor. Que vidas sejam edificadas, Senhor, através deste fruto, Senhor, que está sendo oferecido através dessa conexão contigo. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. E assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.